O endométrio é a mucosa que reveste a parede interna do útero. Quando essa mucosa se forma em outras partes do corpo, dá-se o nome de endometriose. Esse processo de implantação do endométrio fora do útero pode acontecer em toda a região pélvica, como nas trompas, nos ovários ou até no intestino, no reto ou na bexiga, e deixa cicatrizes. O tecido adere às paredes, já que as células não se desprendem do organismo, como ocorre quando elas estão no útero e são expelidas durante a menstruação. As causas da endometriose ainda são desconhecidas. O que a ciência já sabe é que mulheres que têm mãe ou irmãs com a doença têm 6 vezes mais chances de desenvolver o problema. A dor abdominal é o principal sintoma, embora existam registros de mulheres com casos graves de endometriose que não sintam dor alguma. É importante ficar alerta a cólicas muito fortes, inclusive fora do período menstrual. Eu fico até de cama, viu? E é horrível. Eu já fui o médico e o que ele falou pra mim que às vezes é normal. É. Fica com dor. Fico com dor, vou, tomo um remédio, passa aí, vou pra frente, começa a trabalhar de novo. A cólica muitas vezes é atribuída a outros problemas ginecológicos. Eu fico só mesmo em casa, eu só sinto às vezes, né? Sempre não. Incomoda muito. Sim, é porque também eu tinha um problema aqui de um cisto, aí piorava por causa disso, aí eu não tenho mais, aí melhorou já. A dificuldade para engravidar também pode ser um sinal de endometriose. A doença geralmente é descoberta depois dos 25 anos, mas se instala ainda no início da adolescência. Consultas anuais ao ginecologista ajudam a prevenir a endometriose, que não tem cura, mas pode ser controlada. A endometriose é uma doença que, além de dor, ela provoca uma deformação da anatomia feminina. Então, ela pode gerar infertilidade. E isso vai fazer com que a gravidez seja mais difícil naquelas pacientes com endometriose. Como na grande maioria das patologias na medicina, quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil é o tratamento. Então, a endometriose tem 4 estágios. Quanto mais cedo, ou seja, quanto mais nos estágios iniciais a gente diagnosticar, mais fácil é o tratamento e melhor é o sucesso desse tratamento. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, aproveite para tirá-las agora. Estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Simone Madeira, que é ginecologista do Hospital São Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, Eli. Boa tarde, telespectadores. Obrigado pela presença da senhora. Doutora, as cólicas são semelhantes à da tensão pré-menstrual? Não propriamente a tensão pré-menstrual, mas existe uma coisa chamada dismenorreia primária, que são aquelas cólicas comuns em adolescentes, não tão intensas, geralmente no primeiro dia do fluxo menstrual, e que não tem um caráter progressivo. Quando a menina começa a ter cólica e que vai intensificando e piorando cada vez mais, a gente começa a se preocupar. Então, aquela cólica que passa a ser incapacitante e que é progressiva, esse é um sinal de alerta para a gente pensar em endometriose. E que às vezes vem fora do período menstrual. De acordo com a gravidade, essa cólica pode progredir e se tornar até uma dor pélvica crônica. E com isso ocorrer não só no período menstrual, mas também fora do período menstrual. Essa é a hora de se preocupar. Bom, o diagnóstico não é tão fácil da endometriose, porque nem toda cólica menstrual é endometriose, senão a gente vai gerar um pânico e um pavor, né? Então, a cólica menstrual que resolve facilmente com analgésicos e que é do primeiro dia e que não progride, essa a gente geralmente lida com mais tranquilidade. E uma vez descoberto, doutora, que é a endometriose, qual é o tratamento, como é que deve ser o procedimento? Bom, então é interessante que mostrou ali na reportagem que ela é uma doença desconhecida, mas existem algumas teorias, né? A genética, como ela mostrou, a herança familiar, imunológica, e também tem uma coisa chamada menstruação retrógrada, ou seja, toda vez que a mulher menstrua, grande parte do fluxo menstrual vai se exteriorizar pelo canal vaginal, mas uma parte do fluxo ele tende a caminhar no sentido inverso pelas trompas e cair dentro da cavidade abdominal com as células do endométrio, e daí isso seria um dos fatores que podem contribuir para o início da endometriose. A menstruação retrógrada em si é um evento normal que acontece com todo mundo, porque a maioria das mulheres é capaz de depurar esse sangue sem que ele se implante e se transforme em endometriose.
Aí vem a sua pergunta, como tratar? Então, até hoje, o ponto básico de tratamento da endometriose seria impedir a menstruação. Porque impedindo a menstruação, ou pelo menos diminuindo significativamente o fluxo menstrual, a gente vai diminuir essa menstruação retrógrada e já cortar nesse ponto inicial, ou seja, evitar que os implantes aconteçam ou mesmo que sejam alimentados a cada mês pela menstruação. Então, esse é o ponto crucial. Tratamento da endometriose existem várias formas, mas elas têm um ponto comum, tentar evitar os ciclos menstruais, né? É eficaz isso? É sim, é bastante eficaz. E aí eu lembro de uma outra coisa interessante da gente colocar, que é a mudança do papel social da mulher. A gente tem muito mais endometriose hoje do que antigamente, né? Por quê? Porque há um século atrás, a mulher vivia para engravidar, amamentar, depois engravidar de novo e amamentar. Então ela menstruava muito pouco. Durante a vida... Era comum famílias com mais de 10 filhos, né? Exatamente. Então, durante a vida reprodutiva hoje dela, é 1, 2. Ela quase não menstruava. Então, quando chega alguém e fala assim, doutora, mas a senhora vai botar eu para não menstruar, isso não é contra a natureza? Aí a gente faz esse contraponto. A natureza nos fez, na realidade, para menstruar muito pouco, engravidar bastante, e isso seria o natural de toda mulher. Procriação, né? Na medida em que a mulher entra no mercado de trabalho e que a gente pode evitar e planejar a gravidez, tem controle familiar, o que acontece? Sobra um tempo imenso da nossa vida para ficar menstruando. Então, menstruar demais não é legal. Do ponto de vista da endometriose, é um risco a mais. A Kátia, lá de Parnaíba, disse que tem uma filha que menstruou aos 14, hoje está com 15. Mas as dores dela são muito intensas. Pode ser essa doença? Então, pode. Quer dizer, mesmo começou o ciclo menstrual, já pode aparecer a doença? Pode. Então, mesmo com 15 anos de idade, ela tem 1 ano de vida menstrual, digamos assim, ela deve ser vista por um profissional, deve fazer alguns exames básicos e ser acompanhada. Às vezes, uma menina dessa não tem endometriose, mas se ela continuar com esse fluxo, com essa cólica intensa, ela é uma candidata a ter. O uso de anticoncepcionais pode gerar endometriose? Exatamente o contrário. O uso do anticoncepcional é um grande aliado contra a endometriose. Ele tem outros efeitos ruins, né? Ele pode até ter outros efeitos ruins, mas do ponto de vista da endometriose e de preservar a fertilidade, que é uma preocupação muito grande das mulheres e mulheres que têm a possibilidade de ter endometriose, o uso do anticoncepcional é fantástico, mesmo que seja de forma cíclica ou de forma contínua para não menstruar, mas ele tem um impacto muito positivo no sentido de preservar a fertilidade, ao contrário do que muita gente pensa. Eu vou usar anticoncepcional há muito tempo, depois quando eu quiser engravidar vou ter dificuldade. Não é verdade. A Mônica, lá de Ribeiro Gonçalves, doutora, ela disse que tem 32 anos e costuma passar de 6 meses sem menstruar. Se tem alguma coisa a ver com a doença e o que é que ela pode fazer? Não tem nada a ver com endometriose, a princípio, essa história. Aí já é um problema hormonal, ela deve ter dificuldade de ovular, pelo contrário, ela menstrua pouco, né? Do ponto de vista da endometriose, não há nenhuma preocupação maior. Existem outras preocupações. Dona Francisca diz, já tive cisto, tenho 13 anos que fui ligada, tomo anticoncepcionais para o cisto, mas quando deixo de tomar, a menstruação vem. Eu tenho 39 anos e sinto muita dor. É para ser assim mesmo? Eu não sei se o cisto que ela descreve, porque a endometriose pode causar cistos no ovário. Então, se for um cisto endometriótico, geralmente o cisto endometriótico não resolve só com tratamento clínico, é necessário tratamento cirúrgico. Cisto endometriótico, não sei qual é o cisto que ela tem. Então, assim, a endometriose se manifesta de algumas formas muito variadas e muito diferentes, e algumas vezes é necessário tratamento cirúrgico para endometriose também. Doutora, eu quero agradecê-la pela presença aqui, pelas informações que a senhora nos trouxe sobre esse problema. Eu que agradeço.